Olá pessoal, já que nós estamos vendo um pouco sobre a historiografia da dança e em todo o seu período, desde o início até atualmente, agora nós iremos falar um pouco sobre a dança moderna ou dança neoclássica. A dança moderna ou neoclássica, ela surgiu lá em meados do século XX, o século em que se dizia que era o tempo da descoberta, onde as coisas aconteciam com mais rapidez, e foi também denominado o século da modernidade, o período da modernidade. E a dança, por se encaixar dentro dessa dinâmica, ela não poderia ser diferente. Então ela foi se atualizando, ela foi tomando novas formas, e aí foi onde surgiu o balé, a dança moderna ou neoclássica. Bem, a gente já sabe quando começou, né, lá no século XX, que foi uma época de modernidade. Agora a gente quer saber com quem. E aí é onde a gente vê que o balé moderno ou neoclássico, na história, ele existiu simultaneamente, ele surgiu em dois lugares diferentes. Um lugar foi nos Estados Unidos e o outro na Alemanha. E foram com diversos artistas, né? Só que existem alguns que foram pioneiros, né, da dança moderna, da dança neoclássica. Lá nos Estados Unidos, nós temos Isadora Duncan, nós temos Hudson Dennis, nós temos Loie Filler, e lá na Alemanha nós temos Laban e também nós temos Mary Wigman. A Mary, ela é puxada mais para uma dança expressionista, tá? E aí é onde se encaixa outro ponto específico na história do balé. Os balés russos. Os balés russos, desenvolvido e idealizado por Diaghilev, vieram com uma grande renovação estética para os balés. Em seus trabalhos, os balés russos, com seus sons e cores fortes, né, considerados bem diferenciados para a época, que fugiam um pouco aí dos padrões dos espetáculos dos balés clássicos, sempre chocavam bastante o público parisiense, o público que assistia. Grandes nomes de coreógrafos e também bailarinos que estavam ali à frente das coreografias e proposições dos balés russos, como Fokine e o bailarino Nijinsky, traziam em seus trabalhos, em suas proposições para balés russos, uma maneira diferenciada de construir balés, tendo um certo desprendimento aí dos balés românticos, por exemplo, né? Inclusive, uma das obras que foi criada por Fokine, A Morte do Cisne, ele justamente tentou propor essa ideia de morte, havendo esse desprendimento daquele balé romântico e um ressurgimento de um novo balé, para poder criar um novo balé. Uma outra obra que na época foi considerada bastante polêmica veio aí a Sagração da Primavera, trazendo uma ideia de ritual, de mistério, de presságio, e que realmente chocou bastante a quem assistiu. Bem, eles seguiram, muitos modernos naquela época, eles seguiram o tradicional, né? As estruturas tradicionais do balé clássico. Porém, teve outros que se encaminharam para outras direções, para outro direcionamento, em que mantiveram a técnica, porém, eles foram para um lado de uma dança mais livre, uma dança mais aberta à pesquisa de movimento, tanto porque naquela época a arte ela estava em constantes mudanças. Então, os influenciadores, os pesquisadores daquela época estavam agregando aquilo para a sua dança também. Porém, muitos ainda permaneceram com a utilização da técnica do balé clássico, porém, ligando com essa dança mais livre, certo? Sem o tradicionalismo, ou seja, foi aí onde se deu características da dança moderna
ou neoclássica, tá bem? Nós não poderíamos fazer toda essa viagem por todos esses contextos e não citar, não falar sobre George Balanchine, que foi um grande influenciador da dança moderna, da dança neoclássica, e que logo após ter trabalhado aí com Diaghilev, ele viaja para os Estados Unidos e lá ele monta a sua própria companhia, sua própria escola de bailado americana, que culminou aí com o New York City Ballet e que deu início à dança neoclássica nos Estados Unidos. E Balanchine, ele tinha uma estética própria, ele criou uma estética própria para a dança dele, para os bailarinos dele, que uma característica muito interessante é que era justamente o biotipo dos bailarinos, de seus bailarinos, né? Corpos bem alongados, pernas longas, bustos bem aparentes, braços bem alongados, e que caracterizou aí como a estética de Balanchine. Os primeiros passos do balé no território brasileiro começou a dar início no século XIX, quando professores bailarinos e coreógrafos estrangeiros vieram para o Brasil para se apresentar nos teatros brasileiros. Mas só foi no século XX, com a inauguração do Corpo de Baile no Teatro Municipal do Rio de Janeiro no ano de 1927, que foi a partir daí que começou a ter registros de balé clássico, de dança clássica, e com a Maria Helena dando aula, né, no Corpo de Baile, começando a criar trabalhos e também apresentar esses trabalhos. E com isso, o balé começou a se disseminar pelo Brasil e começou a surgir muitas escolas de balé, como o Bolshoi, o Grupo Corpo, o Balé do Estado de São Paulo, o Balé do Estágio, o Klaus Viana também. Só que cada escola se apropriou do balé clássico europeu e fez uma atualização para o balé brasileiro, para o balé para o corpo brasileiro. Cada escola tem sua vertente, uns são extremamente rígidos com balé clássico normal e outras traz o balé de outras formas e outros jeitos de ser executado. E vamos pensar nesse lugar do balé clássico na contemporaneidade. Perceber os cruzamentos entre o passado, o presente e o futuro, visitar todos esses movimentos artísticos que já foi falado anteriormente aqui no vídeo, que proporcionaram as mudanças na dança e todos os processos artísticos e pedagógicos nos ajudam a olhar o balé para o hoje, para o agora. Lembrando que estamos falando nesse post, nesse vídeo, sobre o balé europeu, o balé eurocentrado, que tem passos metrificados, regras de deslocamento no espaço, movimentos codificados conhecidos até hoje, corpo com força e vitalidade, com grandes saltos e equilíbrios na sapatilha de ponta, vencendo toda a gravidade. São pontos que caracterizam o balé clássico durante todos esses séculos, né? O centro do palco, que é o lugar mais importante a ser ocupado. Será mesmo que o centro do palco é o lugar mais importante? Será mesmo que a gente está centralizando a dança, o ensino, o pensar a dança? Então é importante a gente perceber esse lugar do balé clássico, que durante muito tempo estava centrado. Será se o balé é um único centro, uma única formação técnica, um único objetivo, uma única identidade, um único dado padrão de corpo como perfeição, o corpo esguio e alongado? Algumas companhias seguem um certo padrão de corpo, onde as bailarinas são altas, magras, não dando espaço às meninas que têm outro tipo de corpo, fazendo com que elas se sintam mal por estarem fora desse padrão e até mesmo desistindo do seu sonho de se tornarem bailarinas. Mas hoje em dia podemos ver várias bailarinas com outro tipo de corpos, como a Lizzie, que chama a atenção por seu físico não ser exatamente o que as pessoas costumam associar ao físico de uma bailarina. Porém, ela sabe como ninguém quebrar estereótipos e nunca deixou que seu peso definisse quem ela era. Será se o balé também não é uma dança que é dançado para todas e todos os corpos? Um ensino tradicional, conteúdos fixos, técnicos, através da imitação, repetição, exaustão. O aluno deve se adequar à demanda, independente de sua característica pessoal.
isso ainda se reproduz hoje. Venho aqui questionar o modo como ele é ensinado, como ele é perpassado. Na contemporaneidade é importante a gente perceber que houve uma fricção a partir do século XX, houve essa fricção, propondo essas estéticas diversificadas no mundo da dança. Então, como que a gente pega esses elementos tradicionais, como as sapatilhas de pontas, os vestidos de tules, os temas etéreos e platônicos que permeavam os espetáculos, e a forma de se pensar e ver a dança também. Por que não pensar assim com o balé? Né? Não negando todo esse tradicionalismo e todo esse lugar que é a sapatilha de ponto, o vestido de tule, a verticalidade. Não é sobre isso, porque tem as características que é o balé, o próprio balé, que enaltece. A questão do balé na contemporaneidade é como a gente perpassa essas informações há séculos atrás e a gente caminha junto com o pensamento em arte, o pensamento em dança na contemporaneidade. Novas identidades, novos centros, pluralizar a dança, diversificar as propostas e multiplicar estéticas. Dialogar e atualizar essa dança. Por que não pensar assim com o balé? Essa atualização, de construirmos conteúdos que possibilitem a formação de um sujeito de consciência, né, que tenha voz, que fale. Durante muito tempo, bailarina em sala de aula de balé clássico não fala, né? Só vê, escuta e faz. Então, é importante a gente não perpassar isso, que não só reproduz um passo, mas é bailarino de balé clássico que também questiona e tem curiosidade de perceber o seu corpo naquele contexto, tanto de balé de repertório, como do balé neoclássico, com novas linguagens, como que a gente percebe o nosso corpo que esteja focado no processo, né, e não no fim, né, e não em fechar as 3 piruetas ou fechar os 32 fouettés, mas é entender esse processo que gera conhecimento, né? Então, por que não pensar dessa forma com o balé clássico, nas aulas de balé clássico? De abrir espaço para outras formas de balé. Abre esse olhar, que a gente embaralha a técnica do balé acadêmico, como fez Forsyth, né, que é uma ótima referência também, que ele parte da desconstrução, colocando o bailarino sempre em estado de alerta. Usa todo o trabalho e o rigor da técnica, mas a lógica de composição, estar em cena, é estar o tempo todo em alerta. A desestruturação da linguagem clássica permite obter possibilidades inauditas, ocultadas pela abordagem tradicional do balé, fala William Forsyth. É um dos coreógrafos que realmente facilita o cruzamento do balé acadêmico, e não só ele, claro que tem muitos outros no cenário contemporâneo da dança, traz novos significados para o balé e a possibilidade de flexibilizar essa tradição e incorporar inovações para esse pensamento de dança do tempo recente, né? É importante a gente saber que existem os contextos de balé, né? Existem os contextos de formação, festivais competitivos, festivais não competitivos, existem os contextos de companhias que trazem o balé como modo de atuar, o modo de pensar a dança, ainda companhias que mantêm a estrutura tradicional de remontar os balés de repertório, de manter isso vivo, mas também muitas companhias e muitas escolas traz esse pensamento que eu acabei de falar, que é essa multirreferência, são essas relações, o uso da técnica do balé como um lugar também para se conhecer, para ver o mundo, né? E como que a gente consegue mesclar, focar essas transformações estéticas para a contemporaneidade. O balé é incrível, mas o balé é incrível também andando com o pensamento atual em dança.